Vamos lá, galera, continuando o nosso curso básico de Excel. Agora a gente vai falar sobre funções básicas. E, meu Deus, fala de função, já começa a dar uma dor de barriga, né? Todo mundo já, caraca, e agora? Calma, meu amigo, calma, minha amiga, fica tranquila que não é tão difícil quanto parece. Se liga no cenário, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma tabela onde eu estou vendo filiais e o faturamento dessas filiais ao longo de um período de tempo. Aí, veja só. Eu tenho aqui, ó, Rio de Janeiro tá lá, mês a mês. Aí Belo Horizonte. Tem alguns meses que não vieram para cá, certo? A gente vai ter que entender o que a gente vai fazer aqui, tá bom? E como que a gente sinaliza isso. E aqui embaixo eu tenho várias coisas que eu quero fazer dentro de cada necessidade. Por exemplo, nessa linha aqui, eu quero fazer uma soma. Eu quero somar os valores do mês de janeiro. Então eu preciso calcular todo mundo aqui. Depois eu vou querer a média de valores que deu das filiais dentro do mês de janeiro, tá? Aqui eu estou na coluna de janeiro. Aí depois eu vou trazer o maior valor de janeiro, o menor valor, o mínimo. Aí aqui tem menor e maior, que são coisas que eu vou explicar já já. Quantidade de valores, quantidade de células vazias. Então, soma média, mínimo, máximo. O que é isso, Gesi? Como que eu calculo isso? Fica tranquilo. Se liga no que a gente vai fazer agora. Primeiro, vamos começar pela função mais básica de todas, que é a função de soma. Mas vamos entender primeiro como que a gente faria isso sem saber de funções. Eu quero, por exemplo, nessa célula, somar todos os valores do mês de janeiro. Olha só, o que a gente já aprendeu a fazer? Você pode vir aqui e colocar igual, aí você clica na primeira célula, mais, clica na segunda célula, mais na terceira, mais a quarta, mais a quinta célula. Funcionou? Funcionou, resolveu. Tá certo. Beleza? Essa é a maneira de calcular. Eu vou dar um F2 aqui, ó. Olha lá, todas as referências estão ali. Funciona? Funciona. Mas imagina você que fazer isso por 1000 linhas, né? Então, para isso, a gente vai utilizar a função de soma. Mas olha só, já quero te dar uma dica, que é o seguinte. Quando você seleciona aquelas células ali, olha aqui embaixo na minha barra de fórmula. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou na frente. Cabeção na frente, não. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que na minha barra de fórmula ele já deu meio que alguns subtotais ali? Olha que interessante. E ele já calculou para mim, ó, a soma. É exatamente o número que tinha dado, ó, 366 mil. E aqui ele tem, ó, ele já me traz a média, ele já me conta quantos itens tem, quantos números tem. O meu entrega mínimo e máximo. O seu aqui, a sua barra de fórmula, provavelmente só tem o quê? Média, contagem e soma. Você me fala, não é? Como que você habilita isso aqui? Você vai clicar com o botão direito, né, em qualquer um desses resultados aqui, e olha só, aqui embaixo, ó, ele vai te mostrar tudo que a sua barra a sua barra de status pode te dar. E aqui eu tenho, ó, média, contagem. Provavelmente o seu tá assim, ó. O seu tá assim. Tá marcado só a média e a contagem, né? Tá assim, ó. Mas eu gosto de habilitar essas outras opções ali, ó, de mínimo e máximo principalmente, onde eu já sei o menor valor e o maior valor. E eu posso ter a contagem numérica, que vai contar quantos números tem ali dentro, tá bom? Então, eu não vou deixar a contagem numérica não, vou deixar só esses aqui. Isso aqui você já pode configurar aí no seu também. E eu sei que tem muita gente aqui que já conhecia, mas o que talvez você não sabia é o seguinte. Muita gente faz o seguinte, ó. Seleciona, olha lá embaixo e vê quanto deu. Ah, deu 366.920. Aí vem aqui e coloca, né? 366.920. Decora e digita. Olha só o que você não sabia. Quando você seleciona, eu vou clicar ali em cima da soma. Cliquei. Cliquei. Só cliquei ali, você vê que é um botãozinho, ó. Opa, virou botão. Quando você dá esse clique, o Excel, na surdina, ele fez um Ctrl C, ele copiou aquele resultado. Então, se eu chegar em uma célula qualquer e der um Ctrl V ou um colar, olha só. Eu tenho certeza que você não sabia disso. E se você não sabia, tu já vai deixar esse like nessa aula aí. Beleza? Você que está aprendendo do zero, já era para estar curtindo há muito tempo. A aula começou, você tem que deixar curtido. E você que não sabia disso, caraca, meu irmão, tô um maior tempão não vi. Deixa curtida, ajuda. E comenta, tá? Eu quero saber as reações de vocês, tá?
Então isso aqui já te ajuda, mas não resolve o seu problema, porque eu quero automatizar isso aqui. Então a gente vai utilizar uma função que já faz o somatório de todo mundo ali e deixa o valor aqui pronto, que é igual soma. Então você vai escrever soma, tá bom? Pode ser que você esteja usando o Excel em inglês, tá bom? E aí, olha só, se você estiver utilizando o Excel em inglês, não vai ser soma, vai ser sum. E para você eu tenho um presente. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um dicionário de funções, onde você vai poder baixar uma planilha e ela vai ter o nome da função em português, vai ter o nome dela em inglês e o que ela faz. Beleza? Então, presente aí de brother para você aí que usa o Excel em inglês, tá bom? Então aqui vai ser soma. Abro parênteses. Vou selecionar todo o intervalo. Eu clico e arrasto. E olha só que interessante que ele escreveu ali dentro, ó, C5 2.C9. C5, galera, dentro das funções significa até. Ou seja, eu estou fazendo a soma da célula C5 até a célula C9 e fecho parênteses e dou um enter. E ali ele faz a soma para a gente. Então essa função é uma função básica que simplesmente já coloca esse cálculo ali. Olha só uma coisa interessante. Lembra que eu falei que na construção da função, o dois pontos significa até? Você pode colocar aqui dentro o ponto e vírgula. O ponto e vírgula significa e. Então, por exemplo, ó, C5 e... Aí clique em outra célula aqui, ó, C7. Fecho. Então, basicamente, o que eu falei para o Excel? Eu quero que você some C5 e C7. Se eu tiro o ponto e vírgula ali, ó, lá em cima na barra de fórmulas, vou tirar o ponto e vírgula e colocar dois pontos, aí virou o quê? Eu quero que você some de C5 até C7, tá bom? Então, sabendo disso, a gente pode, inclusive, fazer cálculos mais complexos aqui. Olha só, se liga nisso aqui. Vou dar um Enter aqui, ó, para ele pegar aquelas 3 primeiras células ali. Eu quero aumentar a seleção. Quando você passa o mouse em cima aqui no canto, ó, você vê que ele ficou com a setinha em diagonal, significa que você pode esticar. Então, vou clicar e esticar. Tá bom? Você pode mover isso depois que está pronto. Dou um Enter aqui. Imagina que eu quero, dentro dessa célula aqui, ó, dentro da C11, essa célula que eu vou pintar com esse amarelo, que eu carinhosamente batizei de amarelo vacilação, porque eu sei que tem gente que gosta de fazer isso aqui, ó. Eu vou dar uma ênfase em maio, aí pinta a planilha inteira, né? Você vai parar com isso. Você é meu aluno agora. Meu aluno não faz essas coisas não, tá? Então, para de ficar botando cor na sua planilha inteira. Pode deixar a planilha mais pesada, tá bom? Mas vou usar o amarelo vacilação aqui para ilustrar e vou fazer uma conta mais complexa, que é a seguinte. Eu vou somar janeiro, março e maio. Então, como que você pode fazer isso dentro da função soma? Você pode fazer, ó, seleciona de C5 até C9. Ponto e vírgula. E agora você pega um outro intervalo, ó, de março, de E5 até E9. Ponto e vírgula e maio. Ou seja, eu quero que você some, Excel, da C5 até a C9 e da E5 até E9 e da G5 até G9. Então você pode fazer uma conta mais complexa dessa maneira aqui. Pegou a ideia? Legal? Então, não é isso que a gente, né, a aula não é bem sobre isso, mas é um ponto ali, uma pitadinha que eu tô te dando fora da curva. Olha só, quero voltar isso aqui para a formatação normal que estava antes. Você pode clicar em uma célula parecida, né, e eu posso copiar a formatação dessa célula para essa aqui. Então, você vai clicar na célula, vai lá em cima, ó, nesse pincelzinho aqui, ó, pincel de formatação, e clica aonde você quer levar, tá bom? Se deixa igual a outra célula. Essa célula aqui, ó, quero que essa fique igual a essa. Clica nessa aqui, copia a formatação com o pincel e clica na sua célula, tá bom? Então, beleza, vamos seguir com a conta mais simples, que é a soma, né? Soma só até aqui e fecho. Como que você pode copiar as informações para o lado? Você pode clicar aqui e arrastar. Por que ficou assim? Porque o espaço tá pequeno, tá curto, tá bom? Só você aumentar aí no seu, se ficou também, só aumentar. Tá vendo que eu tô fazendo por um? Não precisa, professor, você não precisa mais disso. Eu posso o quê? Selecionar todo mundo e dar 2 cliques de uma vez. Tá bom? Os assuntos vão se interligando aqui. Beleza, eu cliquei e arrastei, mas eu vou deletar
E no final da aula eu vou te mostrar uma forma que eu prefiro fazer, tá bom? Então fica comigo até o final aí. Ó, média. Já fiz a soma. Vamos passar para de baixo, para média. Igual, você vai utilizar a função média. E como que é a função média? Ela é exatamente igual à função soma. Exatamente igual. Então você abre média, tem que ter acento, beleza? Seleciona, fecha, enter. Ele já vai fazer a média. Se eu selecionar todo mundo, eu olhar lá na minha barra de status, ó, tem a média aqui, ó, 73.384, que é o que deu ali. Beleza? Então, já tem uma média. Já a gente replica. O máximo, galera, é eu mostrar o maior valor ali. A gente está vendo ó, que o maior valor de cara é esse aqui, ó, né? É o 80.805. Então, nós vamos utilizar literalmente a função máximo. Eu coloquei aqui, ó, do mesmo jeito que está escrito na função. Olha, Jesi, mas tem uma função ali que é maior. Qual que é a diferença? Já vou te explicar. Vou abrir a função máximo com acento, tá bom? E seleciono todo mundo e fecho. Olha lá. Ele trouxe o maior valor. Seguindo a mesma lógica, eu posso trazer o menor valor que está ali dentro. Para isso, eu vou utilizar a função mínimo, ó. Mínimo com acento, tá bom? Mínimo. Seleciona todo mundo aqui, fecha, enter. Então, ele vai trazer o menor valor que tem ali dentro, que é o 56.000. Essas funções maiores e menor, a função maior e a função menor, elas servem, galera, para fazer algo muito parecido. Porém, ela te dá a possibilidade de determinar uma grandeza. Como assim, professor? Se liga. Eu quero saber o menor número. Eu já vi que quando eu uso mínimo, funciona. Mas olha só a função menor como é que ela é. Igual menor. Ah, uma outra coisa, pessoal. Quando você está escrevendo, o Excel abre para você a biblioteca de funções, tá bom? E você pode navegar. Eu estou utilizando aqui ó, as setinhas direcionais. Ó, eu já comecei a escrever já vi que o menor está lá embaixo. Você pode posicionar o cursor em cima, tá bom? Vai andando com a setinha até ficar azul ali em cima. Chegou na que você quer, você dá um tab. Muita gente dá enter. Dá enter, dá erro. Porque ele escreveu só igual que não é função nenhuma, tá bom? Mas, ó, quando você usa, olha lá para cima, olha ali, subiu um pouquinho, ó, menor, tab, ele termina de escrever e já abre o parênteses. Legal? Então, ó, menor, eu vou selecionar minha seleção, minha matriz, ponto e vírgula. Agora eu preciso dar mais uma informação. Veja que quando a gente está escrevendo a função, essa mensagenzinha, essa caixinha que é a sintaxe, aparece pra gente. Isso apareceu o tempo inteiro. Ó, lá na primeira que era soma, ó, soma, abre parênteses, ó. Ele pede número 1, número 2, porque eu posso ter vários números aqui dentro, tá bom? Quando eu for fazer o menor, ele falou matriz e depois ponto e vírgula K. Vamos com calma. Matriz é isso aqui, beleza? É um intervalo. Ponto e vírgula. Esse K, galera, é o número de grandeza, é o késimo número. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 1 e fecho, ele me trouxe o menor dos menores, o primeiro menor. Mas se eu falasse o seguinte, pô, cara, eu quero o segundo menor. Eu já sei qual foi o menor, eu quero o segundo menor. Então, a gente pode, dentro da função, ao invés de colocar o número 1, coloca o número 2. Eu quero o segundo menor. Fecho. Então, ó, depois do 56, o segundo menor é 72.124. E por aí vai. Terceiro menor, quarto menor e por aí vai. Por exemplo, o maior. Eu já sei que o máximo me traz o maior de todos. Mas e se eu quisesse o terceiro maior? Posso vir aqui, ó, maior. Seleciono o meu intervalo, ponto e vírgula, e defino o número, né? Eu quero o terceiro, ou seja, o número 3. Terceiro maior. Então, o terceiro maior número é o 77.000. O primeiro é o 80. É o 77.030, né? Então, ó, o primeiro foi 80. 80.805. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o segundo maior. E o terceiro maior já vai para qual? Já vai para esse aqui. Deu certo? Maior, terceiro. Então, esse aqui é 77. Isso mesmo, 77.030. Beleza? Então, essa é a diferença entre essas duas funções. Entre o maior e o máximo, né? É que o maior você pode trazer uma ordem, né? De acordo com o que você precisa. Então, eu quero já replicar todas essas para as outras. Como que eu faço? Eu não sou fã de arrastar. Eu prefiro que você faça o seguinte.
seleciona todo mundo, copia. E aí, ó, pode selecionar toda a área e Ctrl V. Ou seja, eu copiei dando um Ctrl C, selecionei todo mundo, Ctrl V. Tá bom? É mais seguro e confia. Esse é o curso básico. Lá na frente, né, quando a gente vai falar de outros assuntos, ficar arrastando pode perder referências. Eu prefiro que você copie e cole. Fechou? Aqui são umas funções bônus e elas são fáceis iguais a essa. Por que essas são funções básicas? São funções que trazem contas que no dia a dia a gente precisa pra caramba, né? Fazer uma soma, uma média. E são funções que são fáceis de se fazer, né? Aqui eu posso contar quantos valores eu tenho, quantas células foram preenchidas. Isso aqui pode ser legal. Ó. Vem aqui, ó, igual conte.valores. Ó, comecei a escrever. Já vi ali, ó, conte.valores, dou um tab. E agora, o que eu faço? Seleciona o intervalo e fecha o parênteses, só isso. Então, o que está me falando? Que eu tenho 5 células preenchidas. E aqui embaixo, eu quero contar quantas células estão vazias. Então, aqui eu posso ver, ó, igual contar, ó, contar ponto vazio. Viu ali? Dou um tab, ó, contar ponto vazio. Ele abriu parênteses, eu vou selecionar e fecho. Ou seja, dentro ali daquela minha seleção não tem nenhuma célula vazia. Mas se eu seleciono, copio, seleciono até o final e colo, eu vou poder avaliar. Aqui, ó, tem 3 células preenchidas, 3 valores encontrados, 2 células vazias. E por aí vai. Beleza? Então, essa aqui, ó, até deixando uma coisa diferente, que são funções assim que elas não são tão comuns assim, mas pode te ajudar no dia a dia. Se você quer ver se ficou faltando preenchimento de alguma coisa, você pode utilizar essa função para te ajudar com isso. O que você achou? Fala a verdade, é tão complexo assim quanto parecia? Perdeu um pouco do meio das funções? Piorou? Melhorou? Me fala aí, deixa seu comentário. Tá com dúvida? Deixa sua dúvida aí também que a gente vai responder. E gostou da aula? Aprendeu alguma coisa nova? Me fala aí o que você aprendeu. Eu ensinei muito detalhe interessante aqui, viu? Duvido que você não tenha aprendido nada. Então, coloca aí o que você aprendeu e eu te encontro na próxima aula. Vamos com tudo!